nós nos encontramos novamente para celebrar a Eucaristia, quarta-feira da Semana Santa. Novamente eu quero fazer uma pergunta a você. Todos estes dias tenho trazido alguma pergunta. E hoje a minha pergunta será: o que você tem feito da liberdade que Deus te dá? Como você tem vivido a liberdade que o Senhor te dá? De que forma você tem cuidado desta possibilidade de escolher o que viver, o que fazer, como viver, como fazer? Como é que você tem lidado, administrado esta liberdade? De que forma você tem cuidado desse dom? Porque é um dom. Tantas vezes nós vemos coisas acontecendo sobre o mundo, vemos até coisas ruins acontecendo, e muitas vezes se ouve dizer: por que Deus permitiu isso? Por que Deus não proibiu esta ação? Por que Deus não agiu diante dessa tragédia que foi alguém ali provocar na vida de outro alguém? E nós vemos muito próprio na palavra hoje, isso me toca de forma muito importante, assim, preciosa, que é por causa da liberdade que Ele concede. Porque se não fôssemos livres, não seríamos amados. Porque o amor não pode, não é uma experiência que sufoca, que impede, que obriga. Isto não é amor. Pode ser qualquer outra coisa menos amor. E justamente porque Deus nos ama, nos deixa livres. Livres para fazer o que nós quisermos, aquilo que nós quisermos. É evidente que o Senhor nos dá um caminho, estende a mão, nos faz uma proposta, nos convida a estar com Ele, nos chama a uma vida com Ele. Mas se nós também vamos estender a nossa mão e pegar na mão de Jesus para seguir com Ele, aí depende do que queremos. E aí talvez alguém vai dizer assim: mas não é fácil. Não é de fato fácil. Alguém vai dizer: mas eu tenho muitos problemas. Eu creio que isso também é uma possibilidade. Alguém vai dizer: mas eu estou doente. Isso também é uma possibilidade. Mas morreu alguém que eu amava e meu coração está muito fraco nesse momento. É também uma possibilidade. Mas ainda assim eu digo, sob qualquer circunstância, sempre há uma escolha a ser feita, uma escolha a ser vivida. E isso vimos claramente na palavra. Nós temos ali na primeira leitura, ouvida por nós, proclamada nessa noite, alguém que diz: olha, o Senhor me chamou para uma vida com Ele. E ao dizer o meu sim, ao dar a minha resposta, porque eu era livre para fazer isso, também algumas coisas difíceis aconteceram. Víamos isso de novo no Salmo desta noite, desse dia, quarta-feira da Semana Santa, dizendo: quando eu escolhi por aquilo que Deus me pedia, por mais que eu anunciasse a verdade, o amor, a bondade, isso me fez também alguém solitário, dizia ali o profeta, porque aqueles que me escutavam não escolhiam por aquilo que eu anunciava. Mas eu continuo, diz a palavra. O profeta diz: eu não vou desistir por causa disso. E ainda que exista esta solidão humana, eu sei que o meu vazio, por esta solidão humana, é preenchido pela graça de Deus. E por isso ele diz: por causa até mesmo da solidão que eu sinto daqueles que eu queria à minha volta, eu vou louvar, bendizer, glorificar, exaltar ainda mais a Deus. E o Senhor virá, e Ele trará conforto, e Ele trará resposta, Ele trará, portanto, amor à minha vida. Veja, é uma liberdade. Há ali uma possibilidade de, por causa do sofrimento, deixar Deus, como muitos farão, como muitos já fizeram. Há uma possibilidade de justificar a minha dificuldade para não rezar uma missa. Há uma possibilidade de, nesse tempo, não celebrar porque é tudo online. Há uma possibilidade de justificar que eu não reze mais porque eu tenho algum problema. E talvez eu sinta que a minha fé se abala por causa do meu problema. Isso é sempre possível.
Mas hoje é importante perceber o que de fato nos conduz, quem de fato nos governa, quem de fato orienta o nosso caminho. E por isso a minha pergunta hoje é: o que fazemos da liberdade da escolha que Deus nos dá? Essa liberdade que o Senhor nos concede. E a gente vê no Evangelho o perigo que a gente corre. Talvez, como também já mencionamos, a gente olha para Judas e diz assim: poxa, como ele foi capaz! Como pode Judas ter feito o que fez depois de ter vivido tanto com Jesus? E repito aquilo que já disse: eu e você fizemos a mesma coisa, ou talvez ainda pior do que Judas. Também nós poderemos ter vendido Jesus quando nós pecamos, quando apesar de toda a graça de Deus que estava disposta à nossa vida, a gente escolheu vendê-lo, trocá-lo, feri-lo também na cruz, vender Jesus por conta das coisas que muitas vezes a gente justificou para não estar com Ele. Isso que Judas faz de fato é muito grave. Ele está ali vendendo por algumas moedas Jesus, aquele que o tinha chamado, aquele que certamente tinha também muito carinho por ele, porque por isso o chamou, tinha sobre ele colocado confiança, esperança, e Judas o vende. E isso muitas vezes para nós parece horrível, impensável, mas a gente tem que se lembrar que a gente também já fez isso. Quando a gente errou, quando Deus nos deu a mão estendida e a gente escolheu não ir com Ele, quando nós justificamos situações que nos levaram longe dele, quando também nós esquecíamos quem nós éramos, quem nós somos, e isso estava também na palavra, né? Dizendo: eu fui chamado pelo Senhor, e por isso eu persisto, por isso eu prossigo, porque o chamado veio do amor, da graça, da grandeza de Deus, que olhou a minha pequenez e mesmo assim me chamou. Então, portanto, quando Judas vende Jesus, quando Judas favorece a ida de Jesus para aquela cruz, ele se torna instrumento de toda essa negação da liberdade, ou do mau uso da liberdade, que eu, você, Judas, Pedro, Paulo, Tiago, todos os discípulos e todos os santos e todas as pessoas criadas por Deus têm. E hoje a gente vê dois pontos. Alguém que tem sim os seus motivos para não seguir, motivos humanos, né? Aí falamos dos motivos humanos para não seguir, mas não se deixa vencer pelos motivos humanos, se apega aos motivos divinos. E ao mesmo tempo, ainda na mesma noite, uma palavra que também nos fala de alguém que poderia ter se apoiado nos motivos divinos e se vende aos motivos humanos, a cobiça, a ganância de Judas, a traição que ele vive diante de Jesus, do chamado de Jesus, mostra o perigo que nós também corremos, o mesmo perigo, ou a mesma traição que nós fizemos, e nem sempre a gente se dá conta da grandeza do mal que a gente fez com a nossa vida, a grandeza da traição que a gente viveu quando a gente abandonou Jesus, quando nós escolhemos outro caminho que não dele, quando a gente se permitiu as situações e realidades que não eram as dele, não era a vontade dele. É fácil, não é? É muito fácil olhar Judas e dizer: mas que absurdo, que horror, um homem chamado por Jesus e traiu o Senhor, vendeu Jesus por algumas moedas. E o que eu e você fizemos quando nós abraçamos o pecado? Talvez, muitas vezes, por menos de 30 moedas, por nada inclusive. Às vezes não havia sequer pagamento, e nós traímos. E por isso celebrar também essa noite é para nós importante olhar e se responder o que eu te pergunto agora: o que você tem feito da sua liberdade? Quando você tem vivido desta liberdade diante de Deus, diante da coerência, diante da verdade, diante do amor, diante da misericórdia?
Ou você tem pego os saquinhos das moedas que o traidor te oferece e dado Jesus, deixado ele de lado, tirado ele como se existisse justificativa para isso? Também a palavra nos lembra que justamente não por razões humanas, mas por conta das razões divinas, até quando eu sofro, até quando eu sou largado, até quando eu sou traído, até quando os que à minha volta me abandonam, é por isso que eu sigo com Ele, porque Ele jamais me abandonaria, Ele jamais me trairia, Ele jamais me deixaria sozinho ao longo do caminho. E por isso hoje a gente olha esta pergunta, escuta esta pergunta: o que eu tenho feito da liberdade que Deus me dá? Como eu tenho usado esta liberdade? Que tipo de escolha eu tenho feito? Onde eu tenho entregado a minha confiança? Onde eu tenho vivido a minha esperança? Onde eu tenho de fato sabido, entendido que vem a força da minha vida? Por isso, meus irmãos e irmãs, rezemos hoje por isso. Peçamos ao Senhor que nos acolha no seu coração. Peçamos a Deus que mande também a nós hoje sua graça, sua força. Quando a gente se sente desanimado, caído, fraco, medroso, nessa hora a gente não deveria dizer: porque sofro demais e Deus tem que entender. Aquela velha história que sempre me incomoda quando eu escuto: a gente é pecador mesmo, então fazer o quê? Não, a gente não se acomoda, porque isso seria vender de novo Jesus. Isso seria desperdiçar o chamado, a mão estendida de Jesus para a nossa vida. Não se acomoda nisso. E se até hoje você o vendeu, se você sabe que em algum lugar da sua vida Deus não está onde Ele deveria estar, aonde o lugar que Ele deveria estar ocupando, o Senhor também hoje te diz: devolve essas moedas e volta a sentar à mesa comigo. Estamos nos preparando para a ceia com o Senhor. Jesus manda preparar um lugar bonito, porque Ele quer dar também para você o tesouro dEle, a vida dEle, o coração dEle. E como você se prepara, como você tem se preparado para se sentar à mesa com Jesus? Pensa agora nisso. Reza nessa noite por isso. Devolve essas moedas a Satanás. Devolve essas moedas que te deram para trair Jesus. Devolve a indiferença. Recusa a infidelidade. Reza nessa noite para que de verdade o Senhor possa estar com você. Jesus quer preparar uma festa. Ele diz ali na palavra, nesse evangelho: prepara um lugar bonito, porque vai acontecer algo grandioso. É o Senhor que nos quer, que nos espera. E justamente como também essa palavra proclamada nos fazia compreender, até e sobretudo quando existir o sofrer, o sofrimento, que eu possa viver uma experiência de não aceitar as moedas de Judas, de saber que mesmo quando tudo parece difícil, impossível, complicado, dolorido, é nessa hora que eu exalto a minha voz, que eu louvo e glorifico, porque é nessa hora que a liberdade de poder escolher permanecer com Jesus, mesmo quando tudo é tão difícil, é essa liberdade bem escolhida, bem vivida, que vai fazer Deus preencher os vazios que ficaram. E portanto, se você tem nas suas mãos agora as moedas que Judas tinha quando vendeu Jesus aos malfeitores, quando escolheu usar mal a liberdade dele, devolve essas moedas e volta para Jesus, volta para a mesa, volta para o banquete, volta para aquele lugar que Jesus tem preparado na ceia, na festa, do lado dele, junto ao coração dele, para cada um de nós. E por isso nós rezamos agora, nós clamamos, nós elevamos, como dizia o Salmo, a prece de adoração, de louvor e de gratidão,
que o Senhor nos ajude a não ficar com as moedas da traição na nossa mão, a não ir embora longe, abandonando o banquete e deixando Jesus esperando. Não, devolve as moedas que Satanás colocou na sua mão e senta de novo ao lado de Jesus. Eu te peço hoje rezar por isso, por todas as vezes que você usou mal a tua liberdade, pelas vezes que apareceram as moedas de Judas e você as agarrou, negando Jesus, traindo Jesus. Tira fora da tua vida essas moedas, elas não representam o amor de Deus. Senta de novo do lado de Jesus nesse banquete e permanece na festa que Ele está preparando para a sua vida, que Ele está preparando para também preencher os vazios que as dificuldades vieram trazer em nossa vida. Reza nessa noite para ter coragem, porque precisa coragem, decisão, precisa ser bom demais para poder jogar fora as moedas inúteis, diante de um tesouro grandioso, imenso que Deus tem para nos dar. Joga fora essas moedas que Satanás colocou na sua vida e volta para Jesus. Nessa noite, sem demora, peça hoje por todas as situações, cada uma delas, que Deus cure, que Deus arrume, que Ele ponha no lugar aquilo que está fora do eixo, e que você possa de verdade com Jesus desejar viver cada minuto da sua vida, e que quando de novo Satanás vier com um saquinho das moedas, dizendo: vamos, traia, deixa, não reza, não jejua, não faz penitência, não vai à igreja, não celebra missas, não reza o teu terço, você não se incomode, não se deixe seduzir por isso. Quando Ele se perdoa, quando Jesus te pedir seguir, quando Jesus te lembrar que você tem um lugar à mesa com Ele, você esteja atento para isso. Rezamos nessa noite para o bom uso da liberdade que o Senhor nos dá. Entrega os teus dias ao coração de Jesus. Pede sabedoria, fortaleza, entendimento, capacidade de não fazer como este, que diante da liberdade de poder escolher estar com Jesus, escolheu vendê-lo. Quantas vezes o vendemos e quantas vezes desejou o Senhor nos ter de volta. Que Ele venha, que Jesus permaneça e que toda a moeda de Satanás que foi deixada na nossa vida, nós tenhamos também agora a coragem de tirar, de renunciar e de devolver o nosso sim ao Senhor. Ainda que sejam tempos difíceis, assim e por isso nós louvamos, exaltamos e glorificamos a Deus. Toda minha mentira
pegou nas suas mãos essa bolsinha